Bom, então o tema dessa nossa aula de hoje, desse nosso bate-papo, é pirataria digital. A ideia, né, do que eu formatei aqui para essa nossa apresentação, esse nosso bate-papo, é conversar com vocês um pouco sobre as diferentes facetas que existem, que envolvem a pirataria. A gente está muito acostumado, ou vinha, né, acostumado muito àquela pirataria tradicional, aquela pirataria de rua, vamos assim dizer, em que você tropeçava, né, no camelô vendendo uma camiseta falsificada, ou enfim, um boné falsificado, ou aparelhos eletrônicos, né? E de alguns anos para cá, não diria nem 15 anos, 20 anos, a gente está falando aí de uma popularização mesmo da internet, nos últimos 10 anos principalmente, essa modalidade de pirataria assumiu também um outro contorno, né? Hoje em dia, os mesmos produtos que nós encontramos ou apenas encontrávamos nas ruas ou nos camelódromos, nos grandes centros populares, comerciais, passaram também a ser disponibilizados em plataformas na internet, né? Inclusive assumindo um papel muito, muito importante. E outras categorias de produtos também começaram a nascer e a serem disponibilizados apenas no ambiente digital, no ambiente da internet, a exemplo de cursos online, ou de algumas categorias, né, de programas de computador que estão mais que disponibilizados na nuvem. Então, o mundo da pirataria ele acabou conseguindo adquirir novos contornos, né, diferentes do que a gente vinha experimentando e visualizando no passado. E a ideia, então, desse nosso curso, dessa nossa aula de hoje, na verdade, é conversar com vocês, então, um pouco sobre o que vem a ser pirataria e como ela se propaga no meio digital. Conversar também com vocês um pouco sobre as diferentes medidas de enfrentamento da pirataria, e aí existem medidas do ponto de vista administrativo, outros do ponto de vista judicial, mas sem deixar também de levar em consideração o aparelhamento do Estado, né, a utilização de uma série de mecanismos regulatórios para tentar, de alguma forma, barrar, né, o sempre crescente o aumento aí da pirataria, falar também da legislação que existe hoje no Brasil e em outros países também, no que se refere ao enfrentamento da pirataria, e trazer aqui para vocês também, para tornar até a aula um pouco mais interessante do ponto de vista mais prático, algumas decisões judiciais que vêm sendo aplicadas, né, pelo Poder Judiciário brasileiro em diferentes níveis e envolvendo diferentes situações relativas à pirataria digital. Então seria mais ou menos isso, né, o que eu venho aqui para conversar com vocês. Alguns dos temas que já foram abordados aqui no curso de pós-graduação foram, em termos, né, de direito digital, a gente tem tutela da privacidade na internet, direito do consumidor, propriedade industrial e intelectual, direito do entretenimento, internet, proteção jurídica do programa de computador, do software, blockchain e direito, investigação cibernética, startups e legal techs. Esses são apenas alguns dos temas que foram abordados aqui, que ainda serão abordados ao longo dessa trajetória de vocês. E pela leitura, né, desses temas que eu já trouxe, dá para perceber que o que realmente importa, os aspectos mais importantes aqui quando a gente fala em direito digital, é exatamente a tecnologia atrelada à propriedade industrial e intelectual, né? Esses são os dois principais pontos, né, de convergência quando a gente pensa em direito digital. E o que eu vou trazer aqui para vocês é exatamente isso, é a combinação desses dois elementos, é a tecnologia ao direito. Então, o que vem a ser protegido através, em termos de tecnologia, né, o entretenimento, mas o que vem a ser protegido através dos direitos de propriedade industrial e intelectual, como é que esses direitos estão inseridos dentro do nosso ordenamento jurídico, como é que nasce ou como vem sendo feitas as utilizações de forma irregular desses direitos de propriedade industrial e intelectual, e aí toda a parte de enfrentamento. Mas antes de falar sobre medidas administrativas, as medidas judiciais de combate à pirataria digital, acho que é sempre muito importante trazer também algumas informações, alguns dados de mercado que mostram para todos nós, para todos vocês, o quão sério é esse problema relativo à pirataria. Existe ainda no Brasil, em diversas partes do mundo, ainda um sentimento de que pirataria é algo
que não gera qualquer tipo de prejuízo, seja para o Estado, seja para o detentor do direito, seja para o consumidor. Eu estou apenas fazendo download de uma música ou de um programa de computador, não tem muito problema em relação a isso. A companhia, né, detentora do direito não vai ficar mais pobre se eu fizer o download, né, de uma música. Esses são conceitos muito equivocados e errados, porque no primeiro momento você está desvirtuando completamente e está violando, né, uma categoria muito importante de direito, que são os direitos de propriedade industrial, mas que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento tecnológico do país, não só do Brasil, mas de qualquer território, de qualquer estado, né? Então há necessidade sim de se proteger esses direitos de propriedade industrial e intelectual para que haja um investimento cada vez maior nesses elementos, né? Nesses direitos. Só que, por outro lado, nós vemos então a crescente pirataria, né, principalmente na parte digital. Então trouxe aqui nesse primeiro slide para vocês algumas informações, alguns dados que nos trazem realmente muita preocupação. Por exemplo, informações importantes. Por exemplo, 59% das pessoas têm conhecimento, reconhecem que fazem um download de bens, né, principalmente de músicas e filmes e séries utilizando sistemas de streaming não licenciados. Então há um reconhecimento por parte do público de que, mesmo sabendo que isto é errado, mesmo assim as pessoas se socorrem, vão lá naquelas plataformas irregulares de streaming e acabam baixando ou visualizando um conteúdo protegido através dos direitos autorais. 59%, a gente está falando então quase que 60%, é um percentual gigantesco. E esse percentual aqui, ele na verdade se refere no mundo inteiro, não é algo relacionado ao Brasil ou a determinado país. Isso aqui é então um percentual global. 67% da pirataria digital de sites, né, são hospedados nos Estados Unidos ou no leste europeu. E isso tem até uma motivação, né, desses sites principalmente estarem alocados em servidores na Rússia, na Polônia, porque são países que acabam tendo gerando algum tipo de impedimento no combate à pirataria digital. Então, os provedores acabam sendo utilizados desses países. 98,8%, então a gente está falando aqui de quase 100%, né, da totalidade de dados são transferidos através de redes de P2P, né? São umas redes de compartilhamento de arquivos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais adiante. Aqui eu estou falando de compartilhamento de dados, de arquivos, de músicas, de filmes, de séries, quer dizer, de programas de computador, quer dizer, todo e qualquer tipo de conteúdo digital, ele fica disponibilizado na internet e é acessado ou podendo ser acessado de forma muito fácil e de forma irregular através dessas conexões, dessas redes de compartilhamento de dados. 38% das pessoas ao redor do mundo adquirem produtos que violam a propriedade industrial. Quer dizer, então estou falando aqui de produtos, né, físicos. Então é um headset, é um telefone celular, é um boné, uma camiseta e por aí vai. Então a gente consegue encontrar hoje em dia, com a proliferação também de marketplaces, um volume absolutamente avassalador de produtos que são falsificados, né, pirateados, sendo disponibilizados, sendo comercializados no meio digital através de websites ou de marketplaces. 357 milhões de visitas por dia, 2.408 visitas por minuto a sites que disponibilizam conteúdo irregular, conteúdo que viola direito autoral ou algum tipo de direito de propriedade industrial. 130 bilhões de visitas a websites. Então são números assim que deixam todos nós de cabelo em pé, vamos assim dizer, também de boca aberta, porque é algo que só cresce, infelizmente. E se os senhores tiverem a oportunidade de pesquisar um pouco na internet, vocês vão notar que pesquisas, né, de mercado mostrando que ao longo desse último ano,
em função da reclusão, né, de todos nós, esse momento de pandemia em que houve a necessidade de todos nós ficarmos mais reclusos nas nossas casas. Houve também um aumento significativo da proliferação de plataformas de compartilhamento de dados irregulares, evidentemente, e acesso e compra de produtos ou de elementos, né, irregulares, né, que violam algum tipo de direito de propriedade intelectual. Então é um problema extremamente sério. É um problema que não é atual, quer dizer, já há muito tempo os países, né, os estados vêm tentando criar mecanismos de combate a esse tipo de ato ilícito, né, são atos ilícitos que eu vou mencionar para os senhores um pouco mais adiante, trazendo, né, a nossa legislação também relativa a esse tema, e mostra realmente que a gente não está falando apenas de uma perda pequena de mercado, né, de faturamento para aquele detentor dos direitos autorais ou dos direitos de marca ou direitos de uma patente de invenção. A gente está falando aqui de sérios prejuízos que são causados, assim, a essas empresas, mas em última análise ao Estado, que deixa de fazer arrecadação de impostos, ao consumidor também, porque o consumidor está sendo lesado, o consumidor está tendo, eventualmente, né, algum tipo de dado pessoal dele sendo disponibilizado sem ele saber na internet, porque existe ali, né, uma quadrilha, sempre existe, né, que tenta retirar, capturar dados que são importantes, né, para todos nós, e isso acaba gerando então uma reação em cadeia, né, que vai então do titular do direito até quem está na ponta, o consumidor final, todos nós. Isso aqui é uma imagem, né, de uma reportagem, uma série jornalística que foi ao ar, produzida pela CNN Brasil, e que mostrou que a pirataria ela custou ou custa anualmente ao Brasil 287 bilhões de reais. Quer dizer, eu não estou falando aqui de uma cifra pequena, baixa, né? Eu estou falando aqui de 287 bilhões de reais. É lógico que esses dados, esses valores são muito projetados, né, por pesquisas, a gente nunca vai saber se são realmente 287, ou é um pouco menos, ou um pouco mais, mas certamente a gente está falando de várias, centenas de bilhões de reais. Tá? Uma outra imagem também aqui desse ano ainda, do ano passado e desse ano, os senhores também devem ter acompanhado uma operação que foi deflagrada pela Interpol em conjunto com a Polícia Federal daqui do Brasil, envolvendo também Polícia Civil e outras autoridades policiais no Brasil e fora do Brasil também, para tentar cancelar, bloquear uma série de sites que disponibilizavam conteúdo em violação a direitos de propriedade industrial e intelectual, mas basicamente sites que disponibilizavam conteúdo protegido através, né, dos direitos autorais relativos a músicas, a filmes, a séries, a programas de computador. Uma operação que chegou agora recentemente na sua terceira fase, a Operação 404, e que foi responsável por cancelar, bloquear uma série de sites, como eu falei, e sim de responsabilizar criminalmente aqueles responsáveis, né, por essas atividades delitivas. E aqui eu já começo até também a fazer uma diferenciação aqui sobre o que vem a ser, o que pode ser passível de algum tipo de responsabilidade do ponto de vista civil e criminal. Porque muita gente fala, né, que se eu fizer o download de um filme ou de uma música para uso próprio, eu não vou estar causando nenhum tipo de violação a um direito. Sim, você vai estar violando um direito, sim. Existem algumas exceções dentro da nossa legislação, mas via de regra, o uso de plataformas como P2P, como torrent, acaba, ainda que seja para um uso próprio, gera sim uma violação a um direito. Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas, de qualquer forma, essas operações, e essa operação específica, a 404, ela teve como finalidade atingir as empresas e as pessoas que estão por trás dessas empresas que fazem parte de uma grande organização criminosa que disponibilizam conteúdo em violação a direitos autorais. Então, existe um intuito de lucro ali. Ainda que a gente possa pensar que alguns sites de disponibilização, né, de conteúdo não cobrem uma taxa, né, seja ela mensal ou quinzenal, ou que seja, para o consumidor fazer o download daquele filme, daquela série, daquela música, o simples fato de haver ali um tráfego, né, de informação, de dados, existir também publicidade,
que são veiculadas nesses sites, isso gera um mecanismo de monetização. Então, existe sim um lucro, ainda que seja indireto, por parte desses websites. A operação, então, 404 teve como finalidade exatamente retirar do ar uma série desses conhecidos sites como Popcorn e outros mais, Pirate Bay, que disponibilizam conteúdo em violação a direitos de propriedade industrial e intelectual. Uma outra, aliás, a mesma série, né, produzida e veiculada pela CNN, também trazendo outras informações importantes, né, que só o setor de pirataria de TV a cabo perde anualmente 15,5 bilhões de reais. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando daquele famoso, né, GatoNet, e não só o GatoNet, que o GatoNet já é coisa, entre aspas, do passado. Hoje em dia a gente tem aquelas caixinhas, né, que você compra no camelô ou que você importa de plataformas no exterior, que chega na sua casa, você disponibiliza, coloca na televisão e você consegue abrir a sua televisão fechada, né, aliás aberta, para ter acesso a canais que são canais pagos, que são ali disponibilizados para apenas aqueles consumidores que assinam mensalmente o acesso àquele conteúdo. Então, há diversas associações, e uma específica, né, das empresas dessa área, né, de televisão fechada, tem se mobilizado cada vez mais e trabalhado em conjunto com as autoridades na tentativa de barrar a importação dessas caixinhas, porque grande parte delas são importadas, elas vêm de fora, e no momento em que elas são que elas entram no país, elas são bloqueadas, elas são apreendidas. Mas quando ela está na rua, elas estão sendo comercializadas na rua, também existe um esforço muito grande de mapeamento e retirada desses produtos. Mas vejam só as categorias aqui, né, de violação à propriedade industrial através do meio digital. Aqui só no caso de pirataria de TV, de sinal de TV, as empresas perdem quase 16 bilhões de reais por ano. Mas aqui algumas poucas notícias relativas à pirataria digital e os prejuízos que elas causam. Pirataria digital de filmes e séries causa prejuízo de mais de 15 bilhões de reais por ano. Está muito ligado também àquela notícia anterior que eu falei para vocês. Pirataria digital também é crime e as consequências são diversas. Esse aqui é um ponto que eu já adiantei, vou conversar com os senhores um pouquinho mais adiante, sobre a necessidade cada vez mais importante de se mudar o mindset das pessoas, e aqui eu estou falando das pessoas, eu estou falando da sociedade mesmo, né? De todos nós, de uma maneira geral, no sentido de passarmos a encarar aquela compra de um DVD na rua, daquela série que saiu, está disponibilizada só nos Estados Unidos, mas ainda não chegou no Brasil, mas que você está louco para assistir, você encarar aquilo como isto, né, essa situação como uma violação, uma infração a um direito de propriedade intelectual. Quer dizer, então é mudar realmente bastante a mentalidade da população, da sociedade. Então, pirataria digital é sim um crime, é não só uma conduta típica prevista no artigo 184 do Código Penal, existem algumas situações, digamos assim, de exceção, que a gente tem que ter muito cuidado ao analisá-las, mas também representa, evidentemente, que um ato que enseja uma responsabilização, né, uma reparação pelo dano, pelo prejuízo que é causado ao detentor dos direitos autorais ou direitos de propriedade industrial. Só para finalizar aqui, então, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos e da Rússia no consumo de audiovisual ilegal. Então, a Rússia, como eu falei para vocês, e não tem nenhuma crítica, digamos assim, ao país em si, ou ao sistema em si, mas existe uma certa dificuldade na Rússia, assim como também em outros países do leste europeu e do sudeste asiático, de se proteger, né, a propriedade industrial, porque existe algo muito arraigado ainda na cultura deles, né, de permissão desse tipo de conduta, mas a própria legislação também de lá, desses países, acaba flexibilizando ou encontrando alguns pontos que dificultam o enfrentamento, né, a tomada de medidas pelos titulares para tentar barrar a prática de pirataria. Mas a grande situação aqui que causa também um certo espanto é exatamente ver os Estados Unidos, né, na frente, junto com Brasil e Rússia, nesse ranking extremamente
avassalador de conteúdo, de pirataria sendo disponibilizada no meio digital. Só mais essa última aqui, então, o CEO da Claro denuncia a propagação de caixas piratas de TV. Publicação que ocorreu agora ontem, né, no jornal digital, que fala sobre esse problema dessas operadoras, enfim, dessas empresas que enfrentam esse problema relativo à pirataria. E os riscos que são causados pelo uso também de software pirata pelas empresas. Aqui eu estou elencando 3 que foram citados nessa reportagem e sobre os quais nós vamos falar um pouco mais adiante, que é, primeiro, deixar os computadores vulneráveis a vírus e a malware. Sim, se você corre um grande risco, e não só você, mas você coloca também a sua família, seus amigos, quem acessar a sua rede de internet, seja ela privada, seja ela privada no sentido, né, da sua casa, do seu ambiente familiar, mas também do ambiente corporativo onde você trabalha, pode colocar em risco aqueles que acessarem também. Não só, então, os funcionários da empresa, mas também aquelas pessoas que convivem com você no seu ambiente familiar. Maior chance de vazamento de informação de dados, né? Isso está muito claro, a gente vê em diversas reportagens, né, que são publicadas na mídia, o fato de que não só as pessoas, né, os atores desse mundo da pirataria, ao disponibilizarem o conteúdo, eles também capturam os dados, como também terceiros, que não fazem parte dessas organizações criminosas, eles conseguem acessar essas plataformas e retirar uma série de dados seus, pessoais, importantes, seu CPF, seu nome, a sua residência, com quem você é casado e por aí vai, e sabe-se lá o que eles vão fazer com essas informações, né? Mas então eles conseguem ter acesso. Bom, e aí, parênteses, basta ver aí a quantidade de fraude, de situações, né, de estelionato que nós estamos diariamente experimentando, né? Quem nunca recebeu um telefonema pedindo, ou um WhatsApp de alguém pedindo para depositar dinheiro na conta, bom, de um terceiro, né? Da onde veio isso, né? Como é que a pessoa teve acesso a esses dados? Exatamente através de acesso, muito provavelmente através de ou vazamento, mas também de acesso a essas plataformas, onde você entra, onde você baixa o filme, o programa de computador e sem saber, sem notar, você também está deixando um rastro da sua casa, do seu ambiente digital. E ter a rede de empresa também hackeada, né? E aí é um problema corporativo gigantesco. Se já é um problema pessoal, você ter os seus dados pessoais vazados ou acessados, imagina num ambiente corporativo, em que não só os dados dos funcionários são acessados, podem ser, mas os dados dos seus clientes. Eu trabalho no escritório de propriedade industrial, intelectual, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com segredo de empresa, segredo de indústria, eu trabalho com patente de invenção e que existe toda uma cortina de importância nessas informações de confidencialidade. Vocês imaginem um hacker ter acesso à rede do meu escritório ou à rede, né, das empresas onde os senhores trabalham ou os escritórios onde vocês trabalham também e terem acesso a esse conjunto de informações. Então, cada vez mais há necessidade, no primeiro momento, de todos nós entendermos o problema da pirataria como não sendo algo que passa, não tem problema, eu só fiz o download de uma música. Não, isso é errado, moralmente errado, isso é um ato ilícito, isso pode ser representado ou tipificado, né, visto como uma conduta típica prevista no Código Penal e pode também colocar em risco a segurança até física de vocês, de todos nós, das nossas famílias, né, das nossas empresas, corporações. Então, é um discurso, é um tema que precisa ser muito debatido, cada vez mais discutido entre todos nós, na sociedade, para que essa mentalidade comece a mudar. Bom, isso tudo para fechar então esse primeiro bloco aqui, que é só para deixar muito claro o seguinte, pirataria e aí tem uma série aqui de tópicos que eu gostaria de ressaltar, deixar muito claro. Pirataria é um ato ilícito, sim. Ele pode ser um ato ilícito do ponto de vista civil, mas também do ponto de vista criminal. Com ou sem intuito de lucro, é um ato ilícito. E a gente precisa ter isso muito claro
na nossa cabeça e fazer o nosso papel de civil, vamos assim dizer, responsabilidade, né, de todos nós, de passar essa informação para aqueles que nos cercam. Então, os nossos filhos, os nossos maridos e esposas e tios, enfim, quem está cercando aqui, né, quem participa do nosso seio familiar, mas também transpor isso para a sociedade de forma um pouco mais ampla, chegando também nas corporações. É um ato, a pirataria, socialmente, um ato socialmente reprovável. É reprovável. Eu costumo dizer, quando converso, né, com algumas pessoas que não têm esse discernimento, né, eu procuro sempre fazer um paralelo entre você baixar um filme da internet, ou uma série, né, ou uma música, ou um programa de computador, mas vamos colocar aqui, que fica muito mais fácil de visualizar o problema da pirataria audiovisual. Imagina você baixar um filme da internet. Ok, você acha que isso daí é uma conduta que passa, que não tem nenhum tipo de prejuízo. Ok. Esse mesmo ato, essa mesma situação se equipara a você entrar num cinema, num shopping center, não pagar a bilheteria, não pagar o ticket, né? Passar por debaixo da roleta, ou você entrar pelos fundos, ou você entrar pela uma janela que está entreaberta ou está destrancada e conseguir entrar naquela sala de cinema e assistir aquele filme. Essa atitude, do ponto de vista até moral, é uma atitude bacana, aceitável, que ela tem que ser aplaudida? Evidentemente que não. E a situação é exatamente a mesma. Baixar um filme na internet ou uma música é a mesma coisa, na minha visão, do que você entrar num cinema sem pagar aquela bilheteria. É a mesma coisa. É um ato reprovável do ponto de vista moral, é um ato que está tipificado na legislação como um ato que pode gerar uma responsabilidade civil e criminal. Não cabe tanta relativização ou exceção como muitas pessoas, muitas entidades procuram advogar. Muita exceção do tipo, eu fiz apenas o download de uma música para uso próprio, para eu assistir apenas, né, no ambiente familiar. Então não tem qualquer tipo de infração de direito, tampouco de responsabilidade. Não é bem por aí. Eu vou conversar com vocês um pouco mais adiante sobre essas supostas exceções ou relativizações. Gera, sim, prejuízos bilionários aos titulares dos direitos autorais. É evidente que sim, a empresa que gera um conteúdo, disponibiliza ele evidentemente que vai escolher o canal através do qual aquele conteúdo vai ser disponibilizado, seja na internet ou no meio digital, né? ou no meio offline. Né? E gera um prejuízo sim. Né? Você gera uma perda de receita pelo fato de que aquele bem, que deveria ser restrito a apenas uma forma de comercialização, está se propagando, está sendo disponibilizado sem a sua autorização. Gera também prejuízo, como falei, aos consumidores, né, na medida em que você está exposto, a sua rede está exposta, a sua empresa também está exposta, isso pode então reverberar negativamente contra você. Gera o prejuízo também ao Estado em função de perda de receita, né, de pagamento de impostos, a não criação de postos de trabalho postos formais de trabalho, corrompe agentes públicos e privados, infelizmente. Eu trabalho muito nessa parte de enfrentamento do combate à pirataria. A gente vê que, infelizmente, a carne é fraca e existem situações em que organizações criminosas estão, infelizmente, com seus tentáculos muito próximos de autoridades, dos mais variados níveis e pontos, né? E a pirataria também está ligada a organizações criminosas. Sim, já foi demonstrado por uma série de estudos e investigações de Polícia Federal, Interpol, CIA, FBI, Mossad e por aí vai, que existe sim uma correlação entre a pirataria e tráfico de drogas, tráfico de pessoas, trabalho escravo e por aí vai. São todas situações que não podem ser permitidas, né, porque violam uma série de garantias e de direitos. Existe uma correlação, então, entre essas pessoas, esses agentes, essas organizações criminosas. Então, a pessoa que está financiando o tráfico de armas, por exemplo, também está, de alguma forma,
digamos, vamos assim dizer, né, também colocando um pouquinho da mão no tráfico de pessoas, que também tem ali uma participação na fabricação de produto contrabandeado ou falsificado. Existe uma relação muito grande, uma simbiose muito grande, né, entre esses agentes, entre essas organizações. Então, não adianta a gente fechar os nossos olhos e achar que a pirataria é algo pequeno. Não, a pirataria é algo gigantesco. Basta ver aqui os números, como eu falei, e existe uma relação muito íntima, muito próxima entre o pirata, vamos assim dizer, e o traficante de armas, de drogas, tráfico de pessoas e por aí vai. Então, a primeira parte da nossa aula, né, desse nosso bate-papo, é só para contextualizar um pouco a pirataria, onde é que ela se insere dentro do nosso mercado, né, na nossa vida cotidiana, e mostrar para todos os senhores que a pirataria não é algo saudável, não é algo que deva ser aceitado, né, por todos nós e que deve ser enfrentada por nós, dentro das nossas casas, das nossas empresas, pelas autoridades, para que a gente consiga, então, gerar uma proteção e cada vez mais um aumento como eu vou dizer, do estímulo, né, a novas formas de negócio.